Fala minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de Deus está morto. É isso mesmo, você não leu errado não, Deus está morto. Uma análise filosófica sobre a teologia do coaching. Então óbvio, você já percebeu que é uma visão crítica, né, da teologia do coaching, embora não uma análise totalmente destrutiva, tá? A gente tem que parar com essa bobagem, né, de achar que tudo que é crítico é extremamente, digamos, agressivo, né, destrutivo. Não é isso, beleza? Mas é importante entender que sim, a teologia do coaching, como ela vem se apresentando, ela é um sintoma, sim, do abandono da fé verdadeira. Um sintoma de que Deus está morto, tá? Para isso, vamos valer sim da filosofia do Nietzsche. Lembrando que você está em um canal de filosofia, né? Embora a gente fale, né, de uma série de coisas. Vou ajustar essa câmera aqui. Embora a gente fale de uma série de coisas, né, falemos aqui de desenvolvimento pessoal e tal, mas com base filosófica e teológica. Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, sou graduado em Direito, licenciado em Filosofia, atualmente estou desenvolvendo meu mestrado em Filosofia. Então se você gosta de reflexões com base filosófica, teológica, aqui é o seu lugar, tá? Esse canal é para você, então curte, comente, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, que isso ajuda a gente, beleza? Então bora lá, dado o recado. Nos valendo aqui de Friedrich Nietzsche, o que acontece? Nietzsche ele vai proferir a célebre frase, Deus está morto. O pessoal fala um cavalo de batalha em cima disso. Mas o importante de notar é o seguinte, por que o pensador ateu vai se preocupar em dizer que Deus está morto? Porque na verdade, o que Nietzsche está trabalhando aqui é sobre uma configuração da modernidade. Lembrando que ele está no século XIX, a modernidade está se consolidando. O que a gente chama de modernidade é o período pós-revolução científica, tá? Pós-século XVI, okay? Com um marco ali no século XIX, 1889, que é a Revolução Francesa, a queda da monarquia, e uma ruptura com a tradição. É isso que a gente chama de modernidade. Essa ideia de que a gente tem que romper com o passado monárquico, e aí Nietzsche está criticando o rompimento com as bases religiosas. O que Nietzsche está dizendo, inclusive no livro Gaia Ciência, ele vai se valer de uma, como é que eu vou dizer, de uma inspiração no filósofo Diógenes, que ficava correndo pela praça, perguntando as coisas, e ele vai colocar ali um personagem correndo ali pelas ruas, dizendo, onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Deus está morto. E vocês o mataram. Ele vai usar essa expressão. Em outras passagens, outras obras, ele vai usar a mesma figura, mas ele está dizendo o seguinte, que na modernidade nós rompemos com a figura de Deus. A lógica da modernidade rompeu com a transcendência, com a instância religiosa. A lógica humana funciona sem a instância religiosa. De modo que o pensamento filosófico na nossa época, na nossa era, quando ele concebe a existência de Deus, é um Deus que simplesmente criou as coisas. E isso está acontecendo inclusive nas igrejas. Fora da igreja, a gente não precisa gastar muito latim aqui para entender isso. Né? Uma filosofia, uma forma de vida que deixou Deus para escanteio. Deixou a ideia de um criador, uma fundamentação moral nos princípios bíblicos, do decálogo, né, os 10 mandamentos, toda a percepção do Deus Criador e que comunica a nós os seus atributos, a nossa bondade, a nossa liberdade tem um fundamento em Deus, foi tirada, foi rompida. Então o ser humano ele tenta, né, ser autossuficiente na nossa época. Por que a teologia do coaching é um sintoma disso, de que Deus está morto, dessa lógica que excluiu Deus? Perceba aqui que Nietzsche não está trabalhando a ideia de que Deus morreu. Ele está mostrando como que a modernidade, ele está criticando, né, como que a modernidade, pelo seu cientificismo, pela sua ânsia de autossuficiência, rompeu com essa lógica. Tá? Isso vai ter consequências das mais diversas. Okay? Não é o momento aqui da gente tratar disso. Isso eu vou tratar lá na plataforma Ethos, inclusive no nosso seminário gratuito de filosofia método Ethos. Okay? Quem desejar, primeiro link da descrição, você se inscreve gratuitamente para esse seminário. Nós temos aulas todo mês, gratuitas. Veja só, essa ideia desse rompimento,
ela traz as consequências do seguinte: nós passamos a viver de modo que, se concebemos a existência de Deus, Ele é o Criador. E aquele que estabeleceu apenas as leis para governar o mundo, a gente precisa seguir essas leis que Deus colocou. A gente esquece da ação divina, a gente esquece que Deus é aquele que vai julgar nossas ações, e nós vivemos como se Deus estivesse muito longe. E a teologia do coaching é o sintoma dessa lógica dentro do universo cristão. A teologia do coaching, a teologia da prosperidade, a teologia da libertação, todas essas teologias que tiram o olhar do céu, né, aquele texto maravilhoso, né, dos Salmos: para os montes olharei, de onde me virá o socorro. O texto que desloca esse olhar do alto, né, esse olhar para o alto, né, perdão, esse olhar para o alto, para Deus, e foca em um olhar para o mundo. Então eu uso agora princípios bíblicos, reflexões bíblicas, para dar conta dos anseios meramente humanos. Anseios meramente, eu diria até hedonistas. Veja só, teologia da prosperidade, ela dá conta de quê? Ficar rico. Teologia da libertação dá conta de quê? Uma ideologia social, né? Uma percepção social de que o evangelho tem que recuperar as pessoas. E é claro que existe uma dimensão, né? Ninguém vai ouvir pregação, tem 3 dias que ele não faz uma refeição, claro, óbvio. Tá? Então existe uma dimensão social no evangelho? Existe. Contudo, o evangelho ele tem a sua principal função, o seu principal alvo, a salvação do ser humano. A reconciliação, né? A verdadeira religião, que é o religar com Deus. Isso é a verdadeira religião. Religião não é o rito em si, a religião é a ligação com Deus, tá? É o religare, né, com Deus. Inclusive, religião na antiguidade, né, ela não tem essa conotação de esfera religiosa, de rituais. Ela tem uma conotação de visão de mundo, de percepção da realidade, tá? Isso é a verdadeira religião. Tanto que Tiago, né, vai falar que o cuidado com as pessoas é a verdadeira religião. Em 1 João capítulo 4 também vai ter um pouco disso, né? Que nós vivemos o amor quando nós servimos as pessoas. Bom, Jesus também vai tratar um pouco disso, né? Olha, eu tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber. E os discípulos vão perguntar: quanta gente fez isso? Quantos fizeram dos pequeninos? Então, isso é a verdadeira religião. Uma vida pautada nos princípios e no exemplo de Cristo. A teologia do coaching, teologia da libertação e teologia da prosperidade são exemplos dessa ruptura. Eu estou preocupado com valores terrenos, eu estou preocupado em me movimentar nesse mundo. Veja a teologia do coaching. Por que eu coloco a teologia do coaching como maior exemplo? Porque a teologia do coaching vai trabalhar desenvolvimento pessoal, vai trabalhar finanças, educação financeira, né? Energia, viva a lei de Deus e Deus vai te abençoar. Né? Então, essas colocações que têm alguma coisa de verdadeira, mas que não são leis absolutas. Não são leis absolutas. Tá? Eu costumo dizer que o livro de Jó é o grande, digamos assim, desmorona, né? essa ideia de uma teologia retributiva, que você faz e Deus é obrigado a fazer. Você move a justiça de Deus. Isso não existe. Tá? Isso não existe. Todo ser humano é pecador. E no final do livro, Deus confronta Jó. Fala: Jó, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Você não é capaz. E aí o livro de Jó é muito importante para isso. Ele destrói, né, isso. Porque Deus vira para ele e fala aqui: você não tem capacidade de entender as minhas leis por inteiro. Esse é o problema da teologia do coaching. A teologia do coaching, como essas outras duas que eu citei, prosperidade e libertação, ela coloca como se a filosofia humana compreendesse completamente os desígnios divinos. Esse é o problema. E aqui eu não estou dizendo que eu não acredito que o ser humano tem que se desenvolver, que o ser humano tem que crescer, que algumas coisas têm que ser alteradas na nossa percepção de mundo. Não. Eu estou dizendo que essa mudança de relacionamento com a realidade, uma dedicação maior ao trabalho, ela é alterada exatamente pelo verdadeiro evangelho e não por essa conversa fiada. Também aqui não se trata de dizer que todos os profissionais do desenvolvimento pessoal, que se colocam coaches, psicólogos, são picaretas. Só a maioria. Tá? Só a maioria. Mas não são todos, ok?
Porque o marketing ele é muito problemático. Inclusive eu vou fazer um vídeo, né, vou postar ele semana que vem, exatamente sobre o marketing digital e tudo. Mas principalmente a galera que vai, obviamente, para o marketing digital, eles vão proclamar algumas coisas que não são reais. Por exemplo, o método que eles usam, seja lá qual for, tá? Não vai funcionar para todo mundo, porque o ser humano não é igual. Agora, o evangelho funciona para todo mundo. Se render a Cristo e buscar o Deus verdadeiro é verdade absoluta. Entendeu? Agora, a meditação que eles ensinam, eu não sei o que eles ensinam, nem sempre vai funcionar para todo mundo. Aliás, não vai funcionar para todo mundo. Vai funcionar para uma pessoa, não vai funcionar para outra. Por isso que ele cobra caro, né? Porque ele consegue lucro, ele vende para poucas pessoas, né? E enfim. E aí aquelas poucas pessoas dão certo e tudo mais. Tá? É isso. Né? Então existe alguma coisa de verdade, mas não dá para colocar isso como verdade absoluta. Não dá. Né? E aí quando você vê essa galera, vira e mexe, eles fazem interpretações bíblicas extremamente erradas. Extremamente erradas. Por quê? Porque é uma Bíblia sem Deus. É uma interpretação bíblica, filosófica, sociológica, e que às vezes cai em absurdos. Tá? É por isso que eu estou colocando que teologia do coaching, principalmente teologia do coaching, libertação e a teologia da prosperidade, são sintomas de que Deus está morto. É pegar os princípios bíblicos e interpretá-los exclusivamente olhando para baixo e não para o céu. A Bíblia é um manual de vida. Cadê minha Bíblia? Está aqui. Né? Aqui embaixo só está a Bíblia de estudo, as outras estão em cima. A Bíblia é um manual de vida? Ela tem princípios de finanças? Tem. A Bíblia tem princípios para relacionamento? Tem. Tem princípios para desenvolver no trabalho? Tem. Só que todos esses perdem a sua verdade se eu não estiver vivendo eles para chegar ao céu, para a glória de Deus. É isso que eu ensino aqui. O verdadeiro desenvolvimento pessoal é uma vida voltada, direcionada para glorificar a Deus e não exaltar o ser humano. E não me colocar numa posição de destaque. Deus não quer me estabelecer para a minha glória. Deus quer me abençoar para que eu honre Ele e não a mim mesmo. Esse é o problema da teologia do coaching. Deus te abençoa para que você seja honrado diante dos homens. Deus te abençoa para que você seja um grande líder. Deus te abençoa para que você seja... Não, meu filho. E não é para abençoar os outros. Deus te dá bênçãos para que através de você, Ele abençoe os outros. O vídeo que eu faço aqui, a informação que eu transmito aqui, a minha oração a Deus é que você seja abençoado por Ele e que eu seja instrumento. Apenas isso. Esse é o verdadeiro desenvolvimento humano. Beleza? Bom, a ideia aqui é provocá-lo, né? E apresentar aqui algumas afirmações, algumas ideias para que você afie a sua maneira de pensar. E de novo, se você quer estudar mais e gratuitamente, o primeiro link aqui, você se inscreve no Seminário de Filosofia Método Ethos. Vamos juntos desenvolver aí e crescer para a glória de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Muito obrigado, até o próximo vídeo.